Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h49 e a Marilu Cabanhas conversou com o padre Júlio Lancelotti. Vamos conferir como foi a conversa. Nós vamos falar agora sobre a situação dos moradores de rua aqui em São Paulo, em meio à pandemia do coronavírus. A gente vai entrevistar neste momento o padre Júlio Lancelotti, que é do pastoral de rua, dos moradores de rua aqui de São Paulo. Padre Júlio, bom dia. Bom dia. A gente vai falar também com a Juliana Costa Hashimoto Bertin, que é advogada da Pastoral do Povo de Rua, também de São Paulo. Olá, Juliana, bom dia. Ela está lá atendendo. Tá atendendo, já ela vai conversar conosco. Então, Padre Júlio, conta pra gente como é que está a situação, né, do povo de rua diante dessa medida de que o governo liberou dinheiro, né, R$600, para as pessoas que estão passando aí necessidades. E como é que está essa questão em relação aos moradores de rua? Então, hoje o próprio jornal Estado de São Paulo coloca que 5,5 milhões de invisíveis vão ficar sem essa ajuda, porque há uma dificuldade estrutural de se conseguir cadastrar no site da Caixa Econômica e que pede que a pessoa de rua tenha SMS, que foi derrubada a questão do CPF, mas ainda há muita burocracia que dificulta. Nós temos sugerido uma linha específica para os moradores de rua, com um formulário próprio da Caixa Econômica, que poderia ser preenchido pelas entidades sociais que têm credibilidade pública, tendo a identificação do nome, da filiação materna, a naturalidade e a data de nascimento. E a Caixa poderia identificá-los pela digital, para resolver o problema dos homônimos e não ter nenhuma fraude. Mas até agora o poder público é lento. O próprio, então, como eu disse, o jornal está dizendo que 5,5 milhões vão ficar fora, de pessoas que são invisibilizadas. São os que mais precisam, os que vão ter mais dificuldade. Perfeito. E, Padre Júlio, nem todo mundo tem celular, né? Nem todos os moradores de rua, né? Quase nenhum. Toda né? a população de rua vai ter celular para receber código pelo SMS. Exato. E aí, qual que é a necessidade, né? Que eles já estão passando? Porque sem o dinheiro não dá para comer. E como é que está a solidariedade? Eu estou vendo que o senhor está aí na igreja, né, de São Miguel, na sua paróquia, e existe aí uma força-tarefa para ajudá-los nesse momento? Sim, acabamos de receber agora uma professora de TI que vai trazer alguns alunos para ver se nós aceleramos essa fila, porque sempre tem muita gente esperando e demanda tempo para preencher esse formulário, esse cadastro no site da Receita Federal. Mas a doutora Juliana pode falar com mais especificidade sobre isso. Muito bem, então agora a gente vai falar com a Juliana, depois o senhor volta, que eu vou mostrar um vídeo, eu gostaria que o senhor comentasse, tá bem? Tá bom. Vamos lá, Juliana, falando aqui com a Juliana Costa Hashimoto Bertin, advogada da Pastoral do Povo de Rua. Juliana, realmente é bastante complicado, né, o morador de rua ter acesso a esse dinheiro. Eu fiquei sabendo, inclusive, que teve morador de rua aí que perdeu o documento, a identidade, tentou fazer um boletim de ocorrência numa delegacia e o delegado se recusou. É isso, Juliana? Tem acontecido bastante. Hoje, mais uma vez, eu tive que ir até o 8º DP aparecer lá para que alguns boletins de ocorrência fossem feitos. O 8º DP acredita, por exemplo, a nós, a paróquia, que estamos aqui voluntariamente ajudando, o dever de fazer boletins de ocorrência eletrônico. O problema é, uma que não é a nossa obrigação primordial, e a gente está bastante ocupado com a questão do auxílio emergencial. Em segundo lugar, é dever da delegacia proceder ao boletim de ocorrência normal, físico, né, para as pessoas que precisem, porque as pessoas não têm acesso à internet com facilidade. Em terceiro, muitas vezes a pessoa não se recorda do número do RG, do número do CPF, para que a gente dê andamento ao boletim de ocorrência eletrônico. Então, para a gente, muitas vezes é impossível dar continuidade.
Entendi. E, Juliana, como é que é essa questão das entidades com credibilidade, né, que o padre Júlio citou? Quer dizer, que poderia ser esse cadastro feito por essas entidades. Quais seriam essas entidades? Essa é uma sugestão do promotor de Justiça de Direitos Humanos do Núcleo de Inclusão Social, Dr. Eduardo Valério. Essas entidades elas não gozam de fé pública, ou seja, a palavra delas não pode ser considerada de forma absoluta. Mas são pessoas que recebem pessoas rotineiramente nessa situação e que poderiam atestar com um grau relativo de credibilidade a identidade dessas pessoas e, sobretudo, a situação de vulnerabilidade social, mais do que a própria identidade. Entendi. Então, são entidades como aí, por exemplo, na igreja de São Miguel, a pastoral... Não. São entidades conveniadas com a Prefeitura de São Paulo, que prestam o serviço de fornecimento de alguns serviços, por exemplo, de abrigos. Por exemplo, os abrigos poderiam fazer isso? Sim. E não estão fazendo? Não estão fazendo, não estão. Quer dizer, é competência da prefeitura local, é isso? Essa seria uma atribuição excepcional, né? A possibilidade de declaração da situação daquela pessoa, da situação de vulnerabilidade, como eu disse, ela vai gozar de uma relativa credibilidade, porque essas entidades não têm, a priori, fé pública, nem por lei, nem pela própria natureza da entidade. Mas, como a gente está num período excepcional do mundo todo, esse caráter relativo de credibilidade seria concedido para essas entidades para que elas pudessem fazer o cadastro e atestar a autenticidade da identidade, da situação de vulnerabilidade. Quer dizer, a situação dessas pessoas, né, que vivem na rua é realmente dramática e, como o padre Júlio falou, não tem celular. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão emprestando números, enfim... Tem bastante voluntário que empresta o número para que a gente use e receba o código de verificação. É bastante complicado isso, né? Isso não deveria ser a nossa solução, mas as outras soluções que estão sendo propostas estão sob análise, e até isso acontecer, talvez a pandemia já tenha acabado. Perfeito. Juliana, eu vou voltar a falar com o padre Júlio agora, enfim, que nós vamos mostrar um vídeo, eu gostaria que ele comentasse. Muito obrigada, Juliana. Obrigada. Tá. Agora a gente vai falar, oi, padre Júlio. Bom, a gente acredita que essa sugestão, né, que o Eduardo Valério está dando também, inclusive, para que essas entidades que prestam serviço às prefeituras façam esse cadastramento, e é uma procura em nível nacional isso. O senhor está sendo muito procurado, né, padre Júlio, nesse momento? Sim, muitos estados, padres ou pessoas ligadas a ações pastorais me mandam mensagem pedindo, perguntando como fazer, porque eles estão com dificuldade. Então, essa tem que ser uma solução, uma proposta que a Caixa Econômica Federal tome para o Brasil todo, para que a manchete não seja como a do jornal de hoje, que 5,5 milhões vão ficar fora, mas que esses 5,5 milhões serão incluídos. Ou isso é seletivo, os mais pobres, para eles vai ficar só a morte. Exato. Como o senhor fala, o morador de rua não é invisível, é invisibilizado, né? Invisibilizado, sim. Eles querem jogar ácido sulfúrico em cima das pessoas. Exato. E, padre Júlio, a gente vai mostrar um vídeo para o senhor agora, e para todos os ouvintes, internautas e telespectadores, os ouvintes vão ouvir, é claro, de um morador de rua que se chama Max, e ele está dando aí um exemplo em meio a essa pandemia de coronavírus. Vamos ver? Vamos lá. Eu sou o Max. Eu sou o dono da Duquesa. Vivo em situação de rua. A minha casa é a minha mochila. Porque na minha mochila tá a ração dela, tá o nosso cobertor, tá o lugar onde a gente vai poder se deitar e se agasalhar. Isso é viver em situação de rua. E essa pandemia, nós temos que nos prevenir.
Eu, mesmo em situação de rua, eu procuro me prevenir. A prevenção é a melhor coisa que tem. Eu amo a minha cachorra e eu não posso ir primeiro que ela. Então, eu peço para todos, todas as pessoas que puderem, se prevenirem também. Eu estou sem máscara agora, porque a distância nossa é uma boa distância. Mas lugar populado, lugar que tem muitas pessoas, usem suas máscaras. Prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. O que eu gostaria que as pessoas entendessem é que é muito necessário manter a distância 1,5 metro uma da outra. Outro detalhe, sempre usar o álcool em gel. Evitar fazer aglomeração, porque isso é um vírus. O vírus, ele é terrível, ele age em cima de onde está muitas pessoas. Principalmente, detalhe, principalmente, manter-se em casa, ficar mais tempo em casa, evitar sair, principalmente os idosos. Se previnam, se protejam, porque isso é muito perigoso. Esse vídeo, né, Padre Júlio? E agora a gente teve a notícia dos produtores de que o Max foi preso, né? Enfim, parece que por suspeita de furto, as provas são inconsistentes, uma advogada também já tentou tirá-lo. Isso é frequente, né? Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse sobre a atuação do Max, né, morador de rua. Muito bom, E fica claro isso. A casa de quem mora na calçada, onde é? Falar para esse povo, fica em casa, significa o quê? É importante ficar em casa. Quem tem casa e quem não tem, fica onde? Exato, e quem não tem onde morar, que dorme na calçada, fica onde? Exato. Essa é a grande questão e por isso nós temos sugerido que a Prefeitura e o Governo do Estado requisitem a rede hoteleira para que famílias, casais, idosos, pessoas que estão até em ocupações possam ser acolhidas em hotéis que estão aí vazios e que seria útil para o hotel e para as pessoas. Perfeito, Padre Júlio. E agora o fato dele ter sido preso com suspeita de furto, com provas inconsistentes. A cachorra duquesa, parece que a comunidade acolheu a cachorra. Agora todos estão preocupados, obviamente, com o Max, né? Isso é comum, Padre Júlio? Como que alguém pode ser preso por suspeita, né? É um absurdo. E a população de rua é muito assolada, muito maltratada pelos aparatos de segurança. Tá certo, Padre Júlio. Bom, vamos torcer aí para que tudo dê certo com o Max e com todos os moradores de rua nessa pandemia do coronavírus. Padre Júlio, muito obrigada aqui pela sua presença. Um grande abraço para você. Um abraço também para Juliana Costa Hashimoto Bertin, ela que é advogada da Pastoral do Povo de Rua. Obrigada aos dois e bom trabalho aí Marilu, na Igreja de São Miguel. Um abraço. E hoje, Marilu, estou fazendo 35 anos de padre. Olha, 35 anos! Parabéns, hein, Padre Júlio? Parabéns! Obrigado. Grande atuação, Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.